Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucileila Queiroz, agente vistora e conselheira do Savim, e este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e fique à vontade no nosso espaço aqui na internet. Amigos, no último dia 19 de agosto, agora de 2022, foi publicada a Lei 17.841, que trata, dentre outros assuntos, da modificação da Lei 14.223 de 2006. Como nós temos um curso disponibilizado já aqui no canal, que trata sobre a fiscalização de publicidade, fiscalização da Lei Cidade Limpa, e esta lei, ela foi publicada posteriormente à finalização do nosso curso. Eu achei por bem vir aqui e trazer para vocês quais foram as mudanças que vão impactar principalmente nos procedimentos fiscais que nós devemos adotar no momento da realização da fiscalização. Essa lei modificou um pouquinho o procedimento fiscalizatório com a inclusão da vistoria orientativa. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, antes de começar o vídeo, já peço para você deixar o seu like para nos ajudar a fortalecer o canal do Savim aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo para nos ajudar aí na divulgação das informações relacionadas às mudanças da Lei Cidade Limpa, que a Lei 17.841 trouxe. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Então é isso, pessoal. Conforme eu havia comentado na introdução do vídeo, no dia 19 de agosto de 2022, foi publicada a Lei 17.841. Essa lei, ela traz vários temas. Dentre os temas, tem lá o título 13, que institui o plano de modernização do sistema de fiscalização de atividades urbanas e a orientação de atividades urbanas na cidade de São Paulo. Eu não vou falar aqui dessa parte do plano de modernização, né, do sistema de fiscalização. Eu vou me ater apenas na parte que fala sobre a orientação de atividades urbanas e, especificamente, no que tange às mudanças que aconteceram na Lei 14.223 de 2006, que é a Lei da Cidade Limpa. Os demais assuntos, como não estão relacionados aos cursos que foram ministrados, nós vamos deixar para tratar nos cursos correspondentes quando eles forem elaborados. Tudo bem? Então, vamos lá. O que eu quero chamar primeiramente a sua atenção? Lá no artigo 99, lá diz o seguinte, da lei, né, 17.841. O processo de orientação de atividades urbanas compreende os seguintes procedimentos. 1. Identificação da irregularidade. 2. Emissão de notificação orientativa ao responsável pela irregularidade. 3. Vistoria de controle. Então, foi incluído aí mais um procedimento nos procedimentos fiscais, que é a vistoria orientativa com a lavratura do termo de orientação. Mas esse processo, ele não foi acrescentado em todas as leis. Então, neste momento, ele só vai ser aplicado nas leis específicas que a própria Lei 17.841 assim define. Então, nós vamos dar uma olhada aqui no que diz o restante dos artigos. Vamos continuar, então. O artigo 100 diz o seguinte, que a notificação orientativa vai ser emitida uma única vez e será parte integrante do processo fiscalizatório, não sendo admitida a dilação do seu prazo de vigência. Então, vamos lá. Só pode ser aplicado uma única notificação orientativa, que eu vou chamar aqui de termo de orientação. Esse termo de orientação, ele tem um prazo de vigência, que é 30 dias, que está logo abaixo, no parágrafo 1º. Não pode ser aplicado um novo termo de orientação. Então, chegou no local, constatou irregularidade, lavra o termo de orientação com prazo de 30 dias para regularizar a situação. Se não for
atendido aí o termo de orientação, aí na próxima vistoria, que a lei chama de vistoria de controle, já é possível iniciar a ação fiscal nos moldes do que já foi explicado anteriormente. Tudo bem? O parágrafo 2º diz que esse termo de orientação, ele poderá ser entregue pessoalmente. Se não for possível aí fazer a entrega pessoal, pode ser enviada pelo correio e, inclusive, por meio eletrônico. Então, é possível enviar até por e-mail. Parágrafo 3º diz o seguinte, que depois da notificação orientativa, essa notificação, esse termo de orientação, precisa ser publicado no Diário Oficial. E isso é importante, por quê? Porque o prazo de 30 dias para regularização não conta da data da emissão do termo de orientação, da notificação orientativa. É contado o prazo da data de publicação dessa notificação no Diário Oficial. Então, isso é muito importante, porque imagina que você vai lá fazer a vistoria, né, fazer a ação fiscal, deixou lá a notificação orientativa, o termo de orientação, passou o prazo de 30 dias contados da data que você fez a emissão do documento, você retorna e a irregularidade ainda não foi sanada. Se você iniciar a ação fiscal com a aplicação da multa, essa multa ela vai ser passível de cancelamento, porque não observou o prazo que diz a legislação. Então, muito cuidado. Esse prazo de 30 dias da notificação orientativa não é contado da data da sua emissão, é contado da data de publicação dessa notificação no Diário Oficial da cidade de São Paulo. Uma coisa muito, muito, muito importante, precisamos aqui, né, observar, é o parágrafo 5º. Esse termo de orientação, essa notificação orientativa, ela só é cabível caso o anúncio instalado ele não apresente risco iminente, porque se ele apresentar risco iminente, se você lembra lá do nosso curso de fiscalização de publicidade, o prazo para remoção é 24 horas e o prazo é menor justamente por conta do risco de causar algum tipo de acidente. Então, neste caso, não é aplicado o termo de orientação. Se o anúncio possuir risco iminente, inicia a ação fiscal imediatamente com a lavratura da multa e da intimação para remoção no prazo de 24 horas. Próximo artigo fala lá no 101 que durante esse prazo da notificação, né, o prazo lá de 30 dias, não é possível aplicação de multas, tá? Então diz lá, durante a vigência da notificação orientativa, fica, relativamente à irregularidade notificada, sobrestada a aplicação de sanção ao responsável. Isso está dizendo que durante o prazo da orientação não pode fazer multa. Tem que esperar finalizar este prazo, aí faz a vistoria de controle e nessa vistoria, se a irregularidade não tiver sido sanada, aí sim começa a aplicação das multas e mais notificação para remoção do anúncio ou regularização, que é exatamente o que está descrito no artigo 103 e seus parágrafos, tá? E aqui é o que realmente eu havia comentado. Essa fiscalização orientativa, essa notificação orientativa, ela não é aplicada a todas as leis, a todas as posturas municipais, apenas as leis que a própria lei 17.841 define, determina. E dentre estas leis, que é modificada pela 17.841, é a 14.223 de 2006, basicamente lá no artigo 40. Então, eu trouxe aqui na parte de baixo o artigo 40 da Lei 14.223 de 2006 e aqui na parte de cima o que foi feito de alteração, quais foram as alterações. Então, vamos olhar primeiro a parte de baixo, lá o artigo 40, o que diz. Diz o seguinte: a inobservância das disposições desta lei sujeitará os infratores, nos termos do artigo 32, às seguintes penalidades. Primeiro, multa. Segundo, cancelamento imediato da licença do anúncio indicativo.
ou da autorização especial. 3, remoção do anúncio. E aí agora, com as alterações da Lei 17.841, tem lá a inclusão do parágrafo 1º e parágrafo 2º. Quais são as alterações, então? Parágrafo 1º. Identificadas infrações, antes de aplicar a multa, antes de aplicar as penalidades, o responsável receberá uma notificação orientativa nos termos definidos em lei, que é essa notificação orientativa que nós falamos agora. E o parágrafo 2º diz que a notificação orientativa abrangerá somente anúncios indicativos, ficando as demais situações sujeitas aos procedimentos fiscalizatórios aplicáveis. Então, vamos lá. A notificação orientativa só pode ser aplicada no caso dos anúncios indicativos. Os demais anúncios, anúncios publicitários e anúncios especiais, não teve alteração. Os procedimentos fiscalizatórios são os mesmos que já foram explicados anteriormente. Então, só vai mudar com a inclusão de uma vistoria a mais e com a aplicação da notificação orientativa no caso de anúncio indicativo irregular. Tá? Então, só retomando rapidamente, chegou no local, é anúncio indicativo, está irregular, qualquer uma daquelas irregularidades que nós vimos lá no curso de fiscalização de publicidade dos anúncios indicativos, ao invés de chegar e já aplicar a primeira multa, você vai ter que primeiramente fazer a notificação orientativa. Depois da notificação orientativa, ela vai ser publicada no Diário Oficial. Contado o prazo de 30 dias, poderá fazer uma nova vistoria. Aí sim, se não for feita a regularização daquele anúncio indicativo ou a sua remoção, é possível fazer a aplicação da primeira multa. Tudo bem? E aí, se não for observado, retoma lá os procedimentos fiscalizatórios, que aí tem a aplicação da multa em dobro, no caso do não atendimento, as multas subsequentes e a possibilidade, inclusive, da prefeitura fazer a remoção do anúncio e cobrar os valores correspondentes dos responsáveis. Tá? Então, basicamente, isso que mudou com relação à Lei 14.223. O detalhe é que a própria Lei 17.841, ela traz em seu corpo a previsão de que no prazo de 120 dias contados da publicação da lei, que foi dia 19 de agosto de 2022, nesse prazo de 120 dias vai ser emitida uma cartilha orientativa para fiscalização. Então, neste momento, nós estamos aguardando essas orientações de como será feito esse procedimento, quais as modificações que serão feitas, e além disso, é necessário mudar o sistema lá da fiscalização, o sistema eletrônico da fiscalização no SGF, para incluir essa notificação. Não sabemos ainda se essa parte da publicação do edital vai ser automático, igual acontece com as notificações de MPL, mas eu acredito que seja também, né, de forma automática, para começar a contar o prazo a partir da publicação do edital. Mas nós estamos aguardando, então não tem ainda nenhuma orientação nesse sentido. Ainda o sistema do SGF ele não está preparado para esse tipo de fiscalização, então nós estamos aguardando até que essas modificações elas sejam feitas no sistema e até que essa orientação, essa regulamentação, essa cartilha seja publicada. Mas eu achei importante trazer isso para que você já tenha esse conhecimento e fica de olho, né? Que assim que tiver as alterações, você já sabe o que mudou, você já sabe o que vai ser preciso fazer no momento da ação fiscal para evitar que a ação fiscal que você realiza seja cancelada. Além da Lei 14.223, teve uma outra lei que foi alterada, que também ela foi tratada no curso de fiscalização de publicidade, que é a Lei 14.517, de 16 de outubro de 2007. Essa lei, 14.517, ela fala sobre a distribuição de panfletos de material impresso nas vias e logradouros públicos.
Lembra que está lá no curso também de fiscalização de publicidade. Essa Lei 17.841 de 2022 também altera a Lei 14.517. Então, vamos olhar o que foi mudado. A alteração foi feita no parágrafo 2º do artigo 26 desta lei. Tá? Então, na parte de baixo, eu trouxe aqui o texto original, como era antes, e na parte de cima, o que foi mudado, e pintei de vermelho o que foi alterado, o que foi acrescentado neste parágrafo, tá? Então, vamos ler como era e vamos ver como ficou agora. Então, parágrafo 2º do artigo 26 da Lei 14.517 de 2007, diz o seguinte: considerando o disposto no inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal, excetua-se da vedação estabelecida no caput deste artigo a distribuição gratuita de jornais e periódicos que se enquadrem na Lei Federal 5.250, de 9 de fevereiro de 67. Se você lembrar, esse parágrafo, ele excluía da proibição de entrega em vias e logradouros públicos. Então, a lei fala, lá no artigo 26, que é proibida a distribuição de qualquer material impresso com fins promocionais ou fins publicitários nas vias e logradouros públicos. É proibida a entrega de mão em mão, é proibida a entrega por meio de jogar, né, esses materiais, esses panfletos, esses folhetos de avião, de janelas de prédio, janelas de imóveis, entregues na porta da loja. Então, tudo isso o artigo 26 proíbe. Mas o parágrafo 2º é uma exceção. Então, quando os jornais e periódicos estabelecidos lá pela Lei Federal 5.250 forem entregues nas vias e logradouros públicos, neste caso não é proibido, é permitido. Mas o que diz lá essa Lei Federal, relembrando, 5.250, que esses jornais e periódicos, eles precisam ter finalidades jornalísticas, né? Então, as matérias veiculadas precisam ter conteúdo jornalístico, mas é possível ter junto propaganda, desde que, vamos lá, precisa ter um redator-chefe, lá um editor responsável pelo jornal. Esse jornal ele precisa ter uma sede, isso tem que estar informado lá no jornal ou no periódico que está sendo distribuído, né, o endereço da sede. A editora precisa ser registrada no cartório, ela precisa estar formalizada. A gráfica precisa também informar o endereço da gráfica onde o jornal e o periódico foi produzido, e precisa constar o nome do editor-chefe, o nome do redator, tudo lá também no cabeçalho desse periódico, para se enquadrar aí na Lei Federal 5.250 de 67. Então, neste caso, se esses jornais e periódicos se enquadrarem no que diz a Lei Federal, é possível sim a distribuição gratuita em vias e logradouros públicos. Neste caso, não cabe ação fiscal e não cabe apreensão. O que mudou então disso? Foi incluída a permissão também de distribuição nas vias e logradouros públicos, além dos jornais e periódicos, de forma gratuita, a distribuição de panfletos que veiculem liberdade de expressão e crença religiosa. Então, agora, aqueles folhetinhos que veiculam liberdade de expressão ou que veiculam mensagens de crenças religiosas, quando distribuídos de forma gratuita nas vias e logradouros públicos, também é permitido, não é mais passível de apreensão e não é mais passível também de multa. Só que, de acordo com a construção aqui do parágrafo 2º, esses panfletos que veiculem liberdade de expressão e crença religiosa também precisam se enquadrar na Lei Federal 5.250 de 67. Então, precisa ter lá os mesmos requisitos que eu comentei para a distribuição de jornais e periódicos com finalidade jornalística. Tudo bem? Então, foram
praticamente essas duas mudanças e grandes mudanças que modifica aí completamente o processo fiscal, o procedimento fiscal, principalmente, né, na Lei 14.223, não tem mais aplicação da multa na primeira vistoria, então a pessoa vai ter um prazo para fazer a regularização ou a remoção do anúncio, e no caso aqui da Lei 14.517 de 2007, que é a distribuição de folhetos, né, e de materiais impressos, agora pode sim fazer a distribuição de panfletos com liberdade de expressão ou crença religiosa, mas não esqueça que neste caso também precisa se enquadrar na Lei Federal 5.250. Se não obedecer todos esses requisitos, aí a situação desse material, desse jornal, desse panfleto, vai ficar irregular e aí volta para a regra geral, que é a apreensão e aplicação das multas. Tudo bem? Eu não vou aqui ficar retomando de novo todo o procedimento, porque já tem lá no curso, né? Já tem nas aulas. É só realmente o que mudou, o que foi alterado para você saber. E faço de novo aqui, né? Chama a sua atenção novamente, presta bastante atenção quando há uma modificação nas leis que impactam diretamente aí nas ações fiscais que você realiza no seu dia a dia, tá? Então, é isso, foram essas as mudanças observadas na Lei 17.841 de 2022 e este vídeo serve para a complementação do curso de fiscalização de publicidade. Qualquer dúvida, fique à vontade. Entre em contato comigo, tem os meus e-mails de contato ou então pelo contato do Savim, que eu vou ter um prazer de te responder, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo que nós preparamos para você hoje, tá? Então é uma, vou chamar de aula bônus da Lei de Fiscalização de Publicidade, porque ela está complementando o curso de fiscalização que nós já deixamos disponível aqui no canal do YouTube, para você acessar quantas vezes você quiser. Se não ficou muito claro, você retoma lá, assista novamente as aulas, principalmente essas que falam dos procedimentos fiscalizatórios e essa que fala sobre a lei de distribuição dos materiais impressos, né? Folhetos, panfletos, nas vias e logradouros públicos, para você relembrar qual é o procedimento e verificar o que mudou. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like. Aproveita e se inscreve no canal se não é inscrito ainda e compartilha o vídeo para nos ajudar na divulgação das modificações que as leis que nós utilizamos no nosso dia a dia sofreram. No mais, deixo para você um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!